Meus amigos, o caderno, aliás, de hoje precisa ser olhado com atenção, porque tem uma entrevista com uma norte-americana, uma senhora chamada Judith Butler, e também um artigo da Roseli Fishman, que é professora de pós-graduação da Universidade de São Paulo e coordenadora do programa de pós-graduação da Universidade Metodista. Ambos os documentos tratam da questão do homossexualismo e, sobretudo, do kit gay na campanha eleitoral de São Paulo. A professora Roseli colocou que ambos os candidatos no poder fizeram uso do chamado kit gay e um acusa o outro de ter usado. E isso é uma coisa muito interessante, não é? É uma coisa para reflexão, porque, segundo ela, dentro do Estado laico, essa questão deveria ser meramente de ver do ponto de vista da proteção da liberdade de expressão e do direito de cada um ser o que é. Pois bem, o que dizer sobre isso? Eu lhes digo, meus amigos, que aqui tem duas questões. A primeira é a questão do discurso político versus a ação política. Essa questão do gaysismo, e não propriamente da questão homossexual em si, nenhuma pessoa dentro da sua condição normal irá repudiar alguém enquanto tal por fazer isso ou aquilo na sua intimidade. Não é essa a questão. Não é isso que está em jogo. O que está em jogo não é a liberdade individual. O que está em jogo é uma causa política assentada no homossexualismo, que é o que se chama habitualmente de gaysismo, que é a militância gay que quer moldar o mundo à sua imagem e semelhança. É outra coisa. É o homossexualismo como força política, como força transformadora do mundo. Então as duas pessoas que eu citei aqui, as duas mulheres, elas não são meramente cientistas ou professoras universitárias, elas são militantes da causa. E aí fica implícito o coitadismo de como se elas falassem em nome daquela pessoa isolada que tem uma condição pessoal definida e que está desprotegida diante da multidão. Não é isso. Inverteu-se o papel. Hoje, quem tem a normalidade ou pratica o heterossexualismo ou tem um comportamento tradicional, virou minoria. E essa gente, quando quer olhar a sua condição como normal e dizer, olha, a normalidade é ser como eu sou, eles são acusados de preconceituosos. E isso tem razão justamente na questão religiosa. A questão religiosa, ao contrário do que diz a senhora aqui no artigo, não é uma questão de Estado laico versus Estado de confissão religiosa. Até porque o homossexualismo como figura, ou, se quiser, a androginia como figura, é uma questão religiosa também. Eu vou colocar para vocês aqui também um link de uma das cenas da peça Fausto do Gounod, onde isso está bem colocado do ponto de vista plástico. O andrógeno sempre foi um símbolo satânico. Sempre foi. E os grandes artistas de todos os tempos assim retrataram o homossexualismo. Basta ver, por exemplo, a grande peça Fausto do Goethe. Vocês devem conhecer bem essa peça, porque é muito difundida. E lá nós vamos ter que o Mefistófeles, a sua manifestação mais simbólica e mais exata é a androginia. Então, o que o movimento gaysista fez foi transformar a androginia, que sempre foi tido como uma expressão mefistofélica, numa bandeira, como se ela não fosse um elemento religioso. Então, o que essa gente faz é negar o elemento religioso que está no movimento gaysista. E quem se opõe a isso de maneira pública é acusado de homofóbico. Então, veja que são questões diferentes. Qual é a outra questão que eu queria sublinhar para vocês? O que eu quero sublinhar é que os nossos políticos todos, nossos partidos políticos, e aí essa questão ficou candente
na eleição municipal de São Paulo, eles fazem um discurso em privado e faz um outro discurso para os eleitores. É uma coisa esquizofrênica, mas é assim que funciona. A gente viu aí o José Serra se posicionar contra o kit gay do Haddad, tendo ele próprio feito uso digamos assim, de equipamento equivalente quando governador do estado de São Paulo. Porque essa gente está mergulhada na chamada Revolução Gramsciana, a revolução silenciosa que acontece por dentro das coisas. Então essa gente está dando um golpe nos valores, um golpe contra as pessoas ditas normais, contra as pessoas que têm sentimentos religiosos tradicionais, que são cristãs, etc. Então, desde o início que vem de antes da Constituição de 1985, essa gente tem uma postura em público e uma postura em privado. Em privado elas são realistas, vamos dizer assim, elas são explícitas, elas assumem o que elas querem, transformar o homem comum, transformar essa gente. O que é transformar? Transformar a sua moral, transformar o seu modo de ver o mundo, é matar a ética judaico-cristã. Isso tem empenho do seu Haddad e tem empenho do seu Serra. E como tem empenho de praticamente todos os demais candidatos que ficaram no primeiro turno. A gente está em franco processo revolucionário. Então o que nós temos aí é que nós temos um discurso esotérico, que é o discurso que todos aceitam, que é preciso mudar a ética geral da sociedade através do processo de engenharia social. E outro é o discurso para ganhar voto, que aí são o grupo das facções políticas em disputa para chegar ao poder de Estado. O Zé Serra é contra o kit gay? Não, não é. Tanto é que ele fez uso dele. O Zé Serra quer o voto daqueles que acham que quem quer o kit gay é o Fernando Haddad, exclusivamente. E usa isso contra o Fernando Haddad para ganhar os votos daqueles que são ou desinformados, ou mais ignorantes, ou que não estão preocupados com essa agenda, ou que são vítimas da agenda da engenharia social. Veja como é que são as coisas. Então, o que nós temos aqui é que o próprio caderno, aliás, de resto toda a nossa imprensa, está engajada no processo da Revolução Gramsciana. E essa edição do caderno, aliás, é um esplendor, é um exemplar acabado desse processo de desinformação e de culto a essa nova moral, a esse novo código moral. A gente vê que em toda parte se faz elogios ao kit gay, toda parte se faz a menção de que aqueles que repudiam o kit gay são retrógrados, são ignorantes, são tolos, são, entre aspas, religiosos. Vejam como é que são as coisas. E não é isso. Ao contrário, a própria militância homossexual e a própria expressão da androgenia é que é um símbolo religioso por excelência, um símbolo satânico, que está em toda a literatura, em todas as artes, está na Bíblia, em toda parte. Onde há uma manifestação satânica, há sempre associado uma manifestação andrógena. Esse é o fato. É isso que nos diz o GNU, é isso que diz o Goethe, é isso que diz qualquer autor decente, qualquer autor de escala mundial, qualquer autor que vale a pena ser lido, sabe o que significa o símbolo da androgenia, o símbolo da indiferenciação, que é excelentemente um símbolo religioso. Então, quando a gente vê essas pessoas se referirem, por exemplo, ao pastor Silas Malafaia como alguém retrógrado, medieval, não sei o quê, essa gente está fazendo um discurso falso, mentiroso. O pastor Silas Malafaia está certo. O que está errado no Silas Malafaia é que ele não percebe que Serra e Haddad são, vamos dizer assim, farinha do mesmo saco. Não divergem essencialmente. Eles apenas têm caminhos alternativos para chegar à revolução total do ponto de vista de Gramsci. Eles apenas são facções do mesmo partido que querem chegar ao poder. É só isso. E é isso a origem de toda a confusão. Meus amigos, separar hoje em dia a verdade da mentira exige um grande esforço.